Hoje vamos mergulhar em princípios milenares, que continuam a moldar sociedades e a falar diretamente ao nosso coração. Falaremos sobre justiça, compaixão e como viver uma vida que realmente importa. Imagine um mundo onde a verdade é sempre a prioridade. O texto de hoje começa com uma instrução poderosa. Não espalhe notícias falsas. Pense nisso no nosso mundo de hoje, com redes sociais e desinformação por todo lado. A lição é clara. A verdade importa. E não é só sobre não mentir, mas também sobre não seguir a multidão quando ela está errada. Quantas vezes vemos pessoas sendo arrastadas por uma opinião popular, mesmo que ela seja injusta? A orientação é para sermos firmes, para não torcermos a justiça, mesmo que todos ao nosso redor estejam fazendo isso. É um chamado para ter coragem, moral, justiça e honestidade. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, o 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos, você semeará suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. As 3 grandes festas. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa não comam pão feito com fermento. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios, durante as minhas festas, deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Promessas e avisos. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta, e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos
e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo, até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. O texto termina com um aviso final, e muito sério. Não façam acordos com os povos da terra, nem com seus deuses. Não os deixem viver no meio de vocês. A razão era direta. A má influência deles os levaria a pecar. Adorar os deuses deles seria uma armadilha mortal. Isso não era sobre preconceito, mas sobre a preservação de um sistema de valores. Era um reconhecimento de que as companhias que mantemos e as culturas que abraçamos moldam quem nos tornamos. Para construir a sociedade justa e compassiva que Deus visionava, era preciso proteger seus fundamentos de influências que levariam à sua destruição. Curiosidades de Êxodo capítulo 23. Leis de justiça social avançadas. Êxodo capítulo 23 traz princípios de justiça muito à frente de seu tempo, proibindo falsos testemunhos, corrupção e favorecimento dos poderosos. Proteção até do inimigo. O capítulo ordena ajudar até mesmo o inimigo, devolvendo animais perdidos ou oferecendo ajuda se estiverem em perigo. Um princípio que Jesus reforça no Novo Testamento. Deus condena a influência da maioria injusta. O texto alerta para não seguir a multidão quando ela pratica o mal, mostrando que a verdade não depende da maioria. O sábado, como descanso da criação. O descanso semanal não era apenas religioso, mas também social. Beneficiava servos, estrangeiros e até os animais. Promessa de um anjo poderoso. Deus promete enviar um anjo à frente do povo, dizendo que seu nome está nele. Um dos textos mais debatidos sobre a presença divina, guiando Israel. Conquista gradual da terra prometida. Deus afirma que não expulsaria os inimigos de uma só vez, para evitar que a terra ficasse deserta e cheia de animais selvagens. Vitória sem necessidade de força humana. O Senhor promete confundir os inimigos antes mesmo das batalhas, mostrando que a vitória viria pela ação divina. Advertência contra alianças pagãs. Israel é alertado a não fazer pactos com povos idólatras, para não ser influenciado espiritualmente. Deus, como legislador e estrategista. Êxodo capítulo 23 revela não apenas leis morais, mas também estratégia política, social e espiritual para a nação. Base para ensinamentos de Jesus. Muitos princípios deste capítulo aparecem depois nos ensinamentos de Cristo sobre amor, justiça e fidelidade. Esses princípios, embora antigos, nos desafiam hoje a buscar a verdade, a praticar a justiça com imparcialidade, a mostrar compaixão até pelos nossos inimigos, a cuidar do planeta e a garantir o descanso para todos. Eles nos chamam a uma vida de integridade, gratidão e lealdade aos valores que realmente importam. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando lições que transformam a vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!